Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Gostaria de recordar o gesto concreto para esta quinta-feira, 7 de dezembro. Nós celebramos Santo Ambrósio. Ele ajudou Santo Agostinho na conversão. Quinta-feira é um dia de adoração à Eucaristia na igreja. E o gesto concreto é você também ser pescador de homens, como foi Santo Ambrósio. E você pode convidar alguém para adorar Jesus contigo. Aqui na Vila Planalto nós expomos o Santíssimo a partir das 15 horas, onde eu atendo confissão até às 18 horas, e a comunidade permanece ali em adoração. Todos nós precisamos estar diante de Jesus Eucarístico para edificar a nossa casa sobre a rocha. Queridos irmãos e irmãs, construir a casa sobre a rocha é diferente de construir sobre a areia. Jesus está mostrando que se a gente tentar edificar a casa sobre a areia, é a mesma tentativa de colocar as próprias esperanças e certezas em coisas instáveis, passageiras e aleatórias, que não se subtraem ao tempo e à sorte. Assim a gente pode identificar essa casa sobre a areia, o dinheiro, o êxito, a própria saúde, essas coisas passageiras. Às vezes arriscamos na sorte e não edificamos na fé. O cristão não vive de sorte, não vive do acaso. O justo viverá pela fé. A fé é a rocha que nós precisamos buscar nesse tempo do advento. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos contar com Deus para que Ele seja a nossa rocha. E a rocha quer dizer fundar a própria vida e as próprias esperanças naquilo que os ladrões não podem roubar nem a traça desfazer. Queridos irmãos e irmãs, a rocha que Jesus apresenta no Evangelho de hoje para edificar a nossa vida é buscar aquilo que não passa. Céus e terras passarão, diz Jesus, mas as minhas palavras não passarão. Por isso é importante refletir e meditar o Evangelho. Queridos irmãos e irmãs, construir a casa na rocha significa simplesmente edificar a sua vida em Deus, tendo Ele como base, como sustento, como fundamento. É Jesus a rocha, a pedra angular. Queridos irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, o profeta Isaías dizia no capítulo 26, versículo 4, Nosso Deus é uma rocha eterna. Creia, esse tempo do advento é tempo de buscar em Deus essa solidez, essa força para vencer as nossas fraquezas. Ele é a rocha perfeita. E perfeito, irmãos e irmãs, é a obra de Deus na nossa vida. A casa edificada sobre a rocha, ela já existe.
A paróquia que você frequenta, a sua igreja, a Igreja Católica, é a casa edificada sobre a rocha. Então nós precisamos entrar nessa casa, frequentar a igreja, se colocar à disposição. Irmãos e irmãs, todos nós somos chamados a ser pedras vivas no templo de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus diz a Pedro, quando ele professa a fé em Jesus como Messias: Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Devemos identificar a igreja sobre a rocha que é Cristo. É Ele a cabeça da igreja, a base da igreja. Vamos pedir a graça de entender que edificar a casa sobre a rocha é viver na comunidade, é se sentir seguro na igreja, é buscar ali o nosso alimento, o nosso sustento. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós e que ao longo do dia possamos recorrer sempre a Jesus, a nossa rocha firme e inabalável. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.